Estou de volta para mais um bloco do Premier, agora para falar do Carnaval, que já está acontecendo em todo o Brasil como prévias. Em Mossoró não seria diferente, por isso eu convidei aqui para os estúdios do Premier a secretária de Cultura, Isolda Dantas, para falar justamente sobre o Carnaval de Mossoró, que tem se tornado tradição, porque, Isolda, geralmente a gente sai de Mossoró, né? Vai para as outras cidades, mas o Carnaval de Mossoró vem, assim como o São João, tentando entrar para o calendário como uma festa em que as pessoas possam ficar por aqui também. Isso está sendo viável. Olá, Vicente. Olá. É verdade, o Carnaval de Mossoró ele tem crescido a cada ano. Se nós percebermos, esse ano, ele começou dia 31 e terão eventos até dia 18 que é a quarta-feira de que é a quarta-feira de cinza com o nosso grande carnaval. Então, não há motivos para sair de Mossoró. Mossoró tem carnaval todos os dias, né? Vamos falar sobre isso aqui. E para todos os públicos. Para todos os públicos, para todos os gostos. Aí, justamente, antes de falar de carnaval, Isolda, eu queria aproveitar, então, a sua presença, que eu sei que você vive uma correria, porque tem muita coisa para fazer, eu sei que tem muita coisa para fazer. O ano virou, né? E como é que ficou a pasta? Como é que está seu trabalho hoje? O que é que foi possível ser realizado o ano passado, começando pelo encerramento do ciclo do primeiro ano? O que é que deu certo fazer? Então, quando nós assumimos a prefeitura, a secretaria, né, quando o prefeito nos convidou, nós assumimos dia 7 de julho, né, e a cidade vinha numa instabilidade política muito grande e, consequentemente, isso gerou uma instabilidade de fluxo administrativo, financeiro, um conjunto de coisas que para a administração é muito importante. Então, foi necessário a gente ter muita capacidade, né, para conseguir realizar todo o calendário cultural da cidade. Esse foi nosso grande objetivo ao chegarmos em julho, né? Eu assumi logo no final do Cidade Junina, que é um evento muito grandioso, que ao seu final, né, as coisas realmente, o orçamento já está bastante utilizado e numa situação, como eu já falei, de muita instabilidade. Então, nós nos dedicamos exclusivamente a fazer com que o calendário cultural ele fosse efetivado. Então, nós entramos de imediato fazendo o Alto da Liberdade, né? Que é um evento que Mossoró rememora seus fatos históricos e eu considero um evento muito importante, porque é uma das coisas de manutenção da nossa cultura, né? Então, nós realizamos o Alto da Liberdade muito, na minha opinião, extremamente positiva. A primeira vez que Mossoró recebe um ministro da Cultura, né? Então foi na Festa da Liberdade, Marta Suplicy veio a Mossoró, conheceu os nossos equipamentos, participou do nosso seminário Novas Liberdades, então isso é muito importante para a cidade, né? Foi muito importante. Nós tivemos também o Alto da Liberdade nos bairros e é impressionante que o resultado, a resposta que as pessoas nos bairros, o retorno davam para a gente era muito importante. Mas é muito bom, tem um depoimento que eu li nas redes sociais que a senhora dizia assim, eu ia morrer sem conhecer teatro. E a prefeitura trouxe o teatro até o meu bairro. Jamais eu iria pegar um ônibus e ir até o corredor cultural para assistir. Não, o corredor, chamava até o centro para assistir. E vocês vieram aqui, que coisa linda, fiquei encantada, fiquei emocionada. Então, o Alto para nós foi um momento muito importante, desafiador, né, porque era fazer com poucos recursos e com muito imediatismo, né, nós fizemos com muito pouco tempo. E depois nós iniciamos o projeto Banda Arthur Paraguai Convidados, que era só concertos na praça. Em seguida nós fizemos a Consciência Negra, que foi a Semana da Consciência Negra, onde nós trouxemos a Orquestra de Tambores de Alagoas, além de todo um circuito de debates que nós fizemos com as universidades. E fizemos depois o Natal, né? O Mossoró Cidade e Luz, onde nós construímos um coral lindo, quase 500 crianças cantando na Praça, crianças da rede pública. E também fizemos uma coisa muito inovadora, que foi a utilização dos artistas, das obras dos artistas plásticos na decoração natalina. Então, o corredor cultural, né, no período do Natal, era possível ver, né, obras dos nossos artistas, coisas maravilhosas, né, encantadoras. Então, foi muito desafiador, foram 6 meses onde a gente administrou um orçamento que já estava, né, bem adiantado.
A prefeitura tinha muitas dívidas, o nosso prefeito tem dito isso e o propósito era pagar. Nós ainda temos muitas dívidas, mas ainda avançamos muito nos débitos que a gente tinha, né, de quitação. E acho que sim, nós fechamos o ano muito positivo. Né? Mantivemos o calendário, o Mossoró não saiu do circuito nacional, né? Então isso para nós é extremamente positivo, a gente fechar o ano com essa avaliação. Ou seja, que foi feito o que era possível fazer sem cortar as principais atrações e levando em conta o respeito pela lei fiscal. Assim, não vamos extrapolar o que já não temos. Claro. Esse foi o raciocínio. Isso foi. No caso, vamos nos restringir à pasta de cultura, já que é o nosso assunto do momento. Então, daí o que foi feito ano passado, a população tem que entender que foi feito porque era o dinheiro possível para ser feito. E era mais ou menos assim, o que nos orientava era, nós não podemos deixar que o calendário cultural não seja cumprido. Né? Essa era a nossa grande meta. Vamos fazer o calendário, honrar o calendário cultural. Então, foi isso que nós tivemos esse foco, né? Com a economia ali, mas né, conseguimos chegar a dezembro com esse calendário todo sendo executado. Marisolda, você tocou num assunto que é uma tecla que eu bato desde sempre, seja qual for o programa que eu estou fazendo, que é a questão do transporte em Mossoró. Sei que não é da sua pasta, mas não deixa de atingir também a cultura. Né? Como é que você vai usar os equipamentos culturais da cidade se você não tem como sair do seu bairro para ir até o teatro, por exemplo? Que foi o caso da felicidade da senhora que você falou, que o teatro foi até o bairro. Mas é do seu conhecimento que existe algum grande projeto dentro da prefeitura para que essa questão do transporte seja melhorada, inclusive para que se atinja todos os setores. A pasta de cultura está dentro disso. Né? Porque se você cria os espetáculos que estão não nos bairros, é interessante levar até os bairros, claro, é uma inovação, mas chegar até o Dizuí, por exemplo, até a Estação das Artes, ou seja, onde for que seja criado um novo espetáculo dentro da sua administração. Não existe equipamento de transporte. Assim, existem alguns ônibus, mas a gente pode considerar que eles não atendem a cidade, isso vem de longa data, não é um problema da prefeitura de agora. Né? Sim. Mas se conversa lá dentro, existe uma perspectiva para que esse link de funcionamento de todos os setores, e aí eu repito, incluindo a boa utilização dos equipamentos de cultura através do direito de ir e vir, isso vai acontecer, tem como acontecer, se conversa essa possibilidade de vamos dar transporte coletivo a essa cidade, para que no caso, como você disse, repito, vamos chegar ao teatro sem ter que pagar caríssimo no mototáxi ou num táxi, ter o direito ao ônibus. Isso será que vai surgir um dia em Mossoró? O tema da mobilidade urbana, ele é um tema central. Né? É um tema estratégico hoje para as cidades, para as grandes cidades. Mossoró hoje é, né, considerada uma das grandes cidades, porque o ritmo de desenvolvimento da cidade é muito acelerado. Então, o tema da mobilidade urbana, ele acaba sendo muito estratégico para todos os setores, especialmente para a cultura. Né? Existe sim, o prefeito tem, ontem eu estava assistindo uma entrevista dele, e ele falava desse tema da necessidade de fazer, de garantir, de melhorar a mobilidade do ponto de vista coletivo, mas também do ponto de vista de trânsito, porque a mobilidade ela não é exclusivamente por ônibus, ela também tem os mototáxis, tem as lotações, tem os carros, então tudo isso é parte... Organizar tudo, né? Isso, então assim, ele regulamentado. Regulamentado, e ele falava do esforço que tem sido feito, as últimas licitações têm dado deserta, exatamente porque aparece a ideia de que a empresa tem prejuízo, mas na verdade isso, né, se a gente fizer dentro de todas as formas que são determinadas, isso não ocorre. Então o prefeito tem se esforçado, tem falado da importância, que isso tem sido prioridade de fazer com que esse tema dos ônibus, do transporte coletivo em Mossoró seja resolvido. E como eu já falei, a mobilidade urbana ela corresponde não só a isso, mas também aos carros particulares, né, às lotações, aos mototáxis, e que isso também tem que ser tarefa nossa, né? Muitas vezes, quantas vezes as pessoas, né, não estacionam no lugar errado, quantas vezes a pessoa não respeita a faixa de pedestre, quantas vezes não passa no sinal vermelho. Então, assim, tem uma parcela o trânsito, para ele fluir bem, ele necessita essencialmente dos condutores, né?
Mas esse tema é um tema, como você falou, muito importante e afeta a cultura, né? Isso que você fala, por exemplo, a dificuldade que as pessoas têm de chegar ao corredor cultural, as pessoas de classe mais popular, é real. Agora, a perspectiva que nós queremos da cultura, ela tem uma lógica que é, por que a cultura também não vai até onde as pessoas estão? Cultura no sentido de espetáculo, né? Porque cultura, cada um tem a sua, e cultura, discutir esse conceito é muito complexo, cada povo tem sua cultura e tal. Então, de ofertas de atrações, de linguagens, a nossa ideia é que a gente também possa ir até lá. A descentralização do alto é um exemplo disso. Nós temos a ideia, por exemplo, de que a banda, junto com seus convidados, possa fazer concertos nos bairros. E isso tem uma coisa que às vezes a gente não se dá conta, é que essa ideia de oferta de cultura nos bairros, que a gente chama ampliação de acesso, isso tem a ver com a redução da violência, isso tem a ver com a qualidade de vida, isso tem a ver com um conjunto de coisas. Então, a cultura, ela é um tema muito estratégico numa cidade. Né? Porque ela se serra em si mesmo. Uma série de outros setores. Ela se serra em si mesmo, mas também ela é um instrumento. Né? Ela é nesse caso da mobilidade, quando a gente fala em ônibus, parece que fala sempre para quem tem menos poder aquisitivo, mas se a mobilidade inclui não só a questão da cidade ter ônibus, mas do trânsito de um modo geral funcionar, então funciona também para a alta sociedade, né? Porque, por exemplo, se você tem um espetáculo, aí quem é da alta sociedade que pode pegar seu carro e descer até o corredor, se tudo flui nesse conjunto mais geral, mais amplo, a cidade está 100% organizada no quesito mobilidade urbana, você pode deixar seu carro em casa e contribuir tanto para a natureza quanto para o fato de ficar livre para a questão da bebida e pegar um táxi. Isso, e hoje mais do que nunca você... Então, mobilidade não é só falar em baixa renda, é para todos. Você tem uma ideia, eu estava lendo há uns 4 meses atrás, o que aconteceu em São Paulo, né, com a ideia da criação dos corredores de ônibus. Quem mais passou a usar ônibus era quem já tinha carro há mais de 10 anos. Né? Então, quem mais deixou de usar ônibus? Quem adquiriu o carro recentemente. Ou até as bicicletas, inclusive. Ou até né? as bicicletas, que agora São Paulo criou uma forma de que você pega uma bicicleta pública, pode ir na bicicleta e chegar mais na frente, você tem um ponto onde deixar a bicicleta e pegar o metrô. É algo né? que já acontece no Rio, por exemplo. No Rio também. E isso existe para todos, assim, do que tem mais dinheiro ao que tem menos dinheiro, tem utilizado o serviço, porque as pessoas querem acesso, né? Então, facilidade. Se o metrô funciona, se o ônibus funciona, se tem ciclovia, então não é só as pessoas de baixa renda que deixam de usar o carro ou que passam a usar ônibus, todas as pessoas passam a usar ônibus, porque se o ônibus é confortável, você imagina, um ônibus em Mossoró com ar-condicionado, que é algo necessário. Seria então, fantástico. Muitas vezes, as pessoas... É muito mais confortável que o ônibus que passa a um quarteirão da sua casa, você pega o ônibus, em vez de você pegar seu carro e não tem onde estacionar. Então, é uma coisa que uma coisa vai montando, vai criando uma engrenagem que, se ela funcionar bem, a cidade toda ganha. Né? Então, tomara que esse projeto vá para frente, que funcione, que vai ser útil para todo mundo, né? Não vamos falar de classes, vamos falar de pessoas, os habitantes de Mossoró, né? Isolda, eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre a pasta e, claro, sobre o carnaval que já está acontecendo já há mais de uma semana, né? Então, o intervalo é rapidinho, a gente volta já conversando um pouco mais com a secretária de Cultura, Isolda Dantas.